boa noite. Boa noite. Começa agora, na TV FIANFAAN, o FIAN News. Confira os destaques dessa noite. Alta do dólar influencia diretamente no bolso do brasileiro. Programas como FIES e ProUni são grandes responsáveis pelo aumento de universitários no Brasil. Geraldo Alckmin está com plano de contingência contra a crise hídrica nas mãos. Real Madrid e Barcelona travam um grande duelo pelo Campeonato Espanhol. Após 12 anos de estabilidade econômica, a população brasileira viu a crise chegar com a alta do dólar. Depois de ter alcançado o valor de R$ 4,00, acompanhar a oscilação da moeda americana virou hábito do brasileiro. A repórter Luciana Moraes traz mais informações. Boa noite, Luciana. Boa noite, Adriana. Hoje, o dólar fechou a sua cotação em R$ 3,73. O valor mostra a queda da moeda americana em comparação aos últimos dias. O principal motivo do recuo foi a assinatura da ata da reunião do Federal Reserve, onde o Banco Nacional norte-americano informou que vai aumentar sua taxa de juros a partir de dezembro. Ao contrário do que parece, a notícia é boa. Isso pode ser um bom sinal para os países emergentes como o Brasil. Sinal disso é que a Bovespa já opera em alta há 3 dias e as ações asiáticas já subiram. Agora, vamos conhecer mais sobre o Acordo Transpacífico na reportagem de Paulo Furtado. 5 de outubro de 2015, um dia histórico para o comércio exterior. Estados Unidos, Japão e mais 10 países selaram um acordo de livre comércio, o chamado Acordo Transpacífico. Por questões estratégicas, Chile e Peru fazem parte do maior acordo intercontinental já constituído na atualidade. A intenção dos países latinos é dar uma turbinada nas próximas negociações comerciais a serem tratadas com as maiores nações do mundo. O Brasil não tem negociado acordos internacionais desse gênero, há uma opção brasileira de uns anos para cá em se centralizar no Mercosul, continuar negociando junto com os membros do Mercosul, tanto internamente no bloco quanto externamente. Essa tem sido ainda uma opção brasileira. E se o Brasil decidisse fazer parte do bloco, ele teria que começar um processo de negociação realmente muito longo, o que faria com que a gente não ingressasse propriamente agora, talvez no futuro. Comparando o Brasil com o Chile, o nosso país perde por uma monstruosa defasagem em relação aos acordos bilaterais. Interessante enfatizar que apenas um acordo está em vigor e que foi fechado com Israel. É muito preocupante ver o Brasil paralisado no campo do comércio exterior. É evidente que a economia brasileira futuramente será afetada por decisões erradas do passado. Pelo que a gente tem acompanhado das opções do governo brasileiro, realmente fazer parte de um acordo desse gênero, de liberação comercial, com países tão importantes, com estados tão importantes como o Japão, Estados Unidos, etc., com certeza, por enquanto, não vai ser uma opção brasileira. Fica difícil entender essa economia, diga-se, cambaleante. E a coisa fica assim, de lá para cá e vice-versa. O Acordo Transpacífico renuncia ao poder dos Estados nacionais em favor das empresas privadas. Parafraseando o economista da Universidade da Califórnia, Robert Reich, quem vai pagar a conta desse acordo é a população. Já foi a vez da direita coxinha, da esquerda caviar, e agora quem dá bola é a empresa privada. As benécias estão voltadas às negociatas. As barreiras, em compensação, ao direito autoral e ao jurídico regulatório. Bolsas e programas de financiamento atraem muitos estudantes que pretendem ingressar em uma faculdade. Confira a reportagem de Daniele Nishimura sobre as opções da FMU. Bolsas, descontos e programas de financiamento são alternativas que atraem muitos estudantes interessados em cursar a graduação, mas que não têm condições financeiras para pagar o valor integral da mensalidade. Eu tenho um amigo que ele conseguiu passar, ele fez a prova e ele passou entre o primeiro em jornalismo, aí ele conseguiu a bolsa gratuita no curso de jornalismo. O Complexo Educacional FMU oferece mais de 70 cursos de graduação e disponibiliza mais de 10 opções de descontos próprios, parcerias para programas de financiamentos e bolsas integrais para os primeiros 100 colocados no vestibular Eu Posso Mais.
Bom, de desconto, pelo que eu sei, tenho mais estudos que é ligado com a faculdade e só. De financiamento tem o FIES e de bolsa que eu conheço o ProUni, dentro da faculdade, né, que tem ligamento com a faculdade. Mas algum programa próprio da instituição mesmo? Não, nenhum. O site oficial da faculdade possui uma seção com informações sobre os programas que a instituição fornece. No entanto, os alunos ainda têm muitas dúvidas. Eu acho que a faculdade tem uma publicidade muito boa, mas na verdade ela omite nas coisas que fala, né? Porque chega aqui e é muito diferente do que a gente vê na televisão e tudo mais. Só que a forma que eles divulgam eu acho boa. Não essas coisas relacionadas à bolsa, assim, mas mais para você entrar na faculdade mesmo. Entramos em contato com a assessoria de imprensa da FMU para obter mais dados sobre as bolsas, mas até o fechamento da reportagem não foi possível falar com a responsável por falta de agenda. Para mais informações, entre em contato com a Central de Relacionamentos através do telefone 31 32 3000. Governo de São Paulo, prefeituras, entidades civis concluíram o plano de contingência contra a crise hídrica. A repórter Ingrid Morales traz mais informações. Boa noite, Ingrid. Boa noite, Bruno. O documento orienta como o poder público deverá agir em caso de seca ou desabastecimento de água na região metropolitana de São Paulo. O registro mapeia áreas de saúde e segurança pública como prioritárias e o abastecimento desses pontos será realizado diretamente pela Sabesp, que precisará de obras para ampliação de suas redes. O uso de caminhões-pipa será descartado, devido à dificuldade de abastecimento em locais que requerem grande volume de água, como hospitais, por exemplo. O plano conta com ações em 3 níveis: atenção, alerta e emergência, de acordo com a necessidade. Ingrid Morales, para a redação. Veja a seguir. Mulheres pensam em ter filhos com maior naturalidade. Voltamos em instantes. A campanha de vacinação contra o vírus do HPV continua. O Sistema Único de Saúde disponibiliza a vacina para meninas de 9 a 11 anos gratuitamente. A repórter Caroline Maciel tem mais informações. Boa noite, Caroline. Boa noite, Bruno. Meninos e meninas devem tomar a vacina contra o papilomavírus humano, mais conhecido como HPV. O Sistema Único de Saúde disponibiliza a vacina para meninas de 9 a 13 anos, gratuitamente. Lembrando que a vacina segue em 3 etapas. Tomando a primeira, deve esperar 2 meses para tomar a segunda. Tomando a segunda, deve esperar 5 meses para tomar a terceira. A vacina protege contra 4 tipos de vírus. Cerca de 80 pessoas que têm a vida sexualmente ativa já entraram em contato com o vírus. Lembrando que da doença pode evoluir para um câncer. Portanto, melhor prevenir do que remediar. Voltamos aos estúdios. Parto normal humanizado. Com maior acesso à informação e com a participação ativa em grupos feministas, as gestantes cada vez mais repensam a decisão em abrir mão de pressões sociais para a concepção de um filho com maior naturalidade. Veja a matéria a seguir. Com o crescimento de movimentos feministas, o parto humanizado passou a ser discutido para garantir às mulheres a dignificação do ato de conceber o próprio filho. Aproximadamente 90% das gestantes são submetidas à cesárea, mas novas mães estão dispostas a mudar de cenário. Se todas as mulheres tivessem informação, conhecimento, não tem uma mulher que não optaria em ter, em parir ou pelo menos passar por uma cirurgia de forma mais humanizada possível. Eu tive o privilégio de engravidar fora do Brasil. Eu morei na Inglaterra por 6 anos e foi lá que eu engravidei. E lá não é um privilégio ter parto humanizado, não é opção, é como é e pronto. As mulheres na Inglaterra só são submetidas à cesárea se for realmente uma necessidade, se tiver algum risco para a mãe ou para o bebê. Como eu tive uma gravidez tranquila, não foi opcional fazer cesárea ou parto natural. Era natural e pronto. No processo de gestação, as mulheres costumam ser surpreendidas com informações não verdadeiras sobre riscos que podem comprometer a saúde tanto do bebê quanto a de sua mãe, vindo assim a naturalidade como é encarada a cesárea. Mais do que a pesquisa, a gestante precisa ignorar velhos mitos sobre o parto humanizado. Não basta querer, muitas querem, mas
não vão o suficiente atrás, não se empoderam o suficiente, porque é uma coisa muito do empoderamento feminino, de querer de verdade passar por essa experiência. Não que a cesárea não seja, eu acho que o parto, com certeza, qualquer tipo de parto vai mudar para sempre a vida dessa mulher. Só que as experiências são diferentes. Você está lá, presente, viva, sendo respeitada e conhecendo o seu corpo, sentindo o seu bebê, é uma experiência que assim, não existe igual. E tem mulheres muito fortes, envolvidas de corpo e alma com a causa do parto humanizado. Fundamental o trabalho delas, mas infelizmente não basta. Tem muita coisa que acontecer nas universidades, nas faculdades de medicina, é um trabalho cultural com a mulher. De volta às origens. O que parece ser apenas um parto caseiro vai muito além disso. O parto humanizado trata-se de um laço comum entre um homem, uma mulher e uma criança. A medicina tradicional, além de extremamente invasiva, cessa o contato entre homem e mulher numa hora muito difícil, tanto para um filho quanto para uma mãe, o nascimento de uma criança. Afinal, cuidar bem dos seus, com carinho, é fundamental. O parto humanizado trata-se de uma relação entre mãe, filho e um terceiro, que seja do agrado da mulher que estará fazendo o parto. Fica, no caso, acontece em casa, acompanhado de um médico, caso ocorra algum problema. É fundamental para a mulher e para a criança essa boa relação. E para você que é vidrado em cinema como eu e a Adriana, estreou na última quarta-feira o filme Jogos Vorazes. Fique com as dicas de cinema com o jornalista Gleison Mello. Boa noite, Gleison. Boa noite, Bruno. O filme Jogos Vorazes estreou nesta quarta-feira acompanhando o lançamento nacional. A Paris Filmes, distribuidora da franquia aqui no Brasil, anunciou dia 30 de setembro que o último longa da trilogia Jogos Vorazes estreou um dia antes do previsto inicialmente. Nos Estados Unidos, ela entrará em cartaz dia 20 de novembro. A produção é baseada nos livros de Susanna Collins e os atores Juliana Moore e Liam Hemsworth estão no elenco. Por isso, não perca tempo e garanta seu ingresso. É com você, Bruno. Veja a seguir. Copa PUC Metropolitana mobiliza 64 colégios na cidade de São Paulo e conquistar este título é o grande objetivo de muitos jovens paulistas. As lanchonetes das faculdades e escolas oferecem uma grande variedade de alimentos, porém, ainda deixam a desejar na venda de produtos naturais. A reportagem é de Otávio Souza. Todos nós sabemos que nos dias de hoje muito tem se falado da morte de animais, alguns até em extinção. Algumas pessoas sentem dó, mas continuam comendo sem peso na consciência. Outros sentem dó e demonstram isso à mesa. A ideia parte do princípio em que pouco se fala sobre esse assunto em faculdades e escolas, e menos se fala no descontentamento de quem realmente estuda nesses locais. Fomos à praça de alimentação de uma faculdade e entrevistamos um aluno. Veja o que ele respondeu a respeito. A alimentação aqui não é nem boa nem ruim, só não é muito saudável. Então eu trouxe meu samba e sempre que dá eu trago um lanchinho para comer aqui. Eu não como muito aqui não. Mas também não posso reclamar. Quando eu comi aqui, principalmente ali naquela Abraão, tem croissant, tem salada de fruta, tem algumas opções. Só que não é muito barato, né? Então, prefiro o Subway. É a melhor opção sempre. Tirando a tribo dos vegetarianos, hoje em dia está em alta a tribo dos veganos. Eles são diferentes dos vegetarianos. A maior diferença é que os vegetarianos não comem carne animal, já os veganos não consomem absolutamente nada que tenha origem animal. A base do veganismo é ser contra a exploração animal. Com isso, podemos ver que vai além de uma alimentação saudável, e sim ser a voz dos animais. A venda de alimentos desse tipo vem aumentando em 400%. O restaurante Prime Dog, bem conhecido na região de São Paulo, também já encarna essa realidade. Porém, nas lanchonetes das faculdades, pouco se fala sobre essa nova era de alimentação. Afinal, quem pode nos dizer um pouco mais sobre por que não vender esses alimentos são os donos das lanchonetes da faculdade. Veja o que o senhor Rogério nos disse. Eu não vendo porque também o público é bem pequeno, né, do e a gente tem um público bem restrito. Então a maior aceitação é dos não vegetarianos, né?
Assim como o Sr. Rogério, os outros comerciantes preferem trabalhar com alimentos de fácil acesso da maioria e de conhecimento geral, do que se arriscar com um tipo de comida que eles não estão habituados. E esse foi o maior motivo por esse tipo de comida não ter chegado ainda aos cardápios das lanchonetes das faculdades. A cidade de Madrid vai parar mais uma vez para assistir ao clássico entre Real Madrid e Barcelona. O repórter Thiago Leonardo vem com mais informações direto da Espanha. Boa noite, Thiago. Boa noite, Adriana. Na cidade de Madrid, o público já vive a expectativa do clássico. Do clássico não, o maior clássico do mundo, entre Real Madrid e Barcelona, que acontecerá no próximo sábado. No Real Madrid, a novidade será Gareth Bale, que volta após lesão. Já do lado do Barcelona, a expectativa é da volta do craque Messi, que volta após lesão dos últimos 8 jogos. No Real Madrid, a expectativa também é que o lateral esquerdo Marcelo fique fora. O provável Real Madrid será de Navas, Danilo, Sérgio Ramos, Varane e Carvajal, Modric, Kroos, Rames, na frente Bale, Benzema e Ronaldo. Já no Barcelona, Bravo, Piqué, Daniel Alves, Mascherano e Alba. No meio-campo, Iniesta, Rakitic e Busquets. Na frente, Neymar, Messi e Suárez. Thiago Leonardo para o FIANFAAN. E falando de futebol, nós trazemos a primeira edição da Copa PUC Metropolitana, realizada pela rádio número 1 Público Jovem, que por sinal é o sonho de muitos meninos em busca do melhor troféu da melhor competição de futebol society intercolegial da história. A Copa PUC Metropolitana teve início no dia 31 de outubro e vai até o dia 12 de dezembro. Neste campeonato, são 64 equipes em busca de um único objetivo: ser campeão do melhor torneio society intercolegial da história. Mesmo com a desclassificação precoce do torneio, Lucas Ribeiro, do Colégio Vila Socialista, conta um pouco do que presenciou dentro e fora das quadras. É um campeonato importante, achei bem organizado e estão todos de parabéns, mas infelizmente minha equipe foi desclassificada, mas é isso aí, bola pra frente. Segundo o técnico do Colégio Amorim, Vinícius Giovanni, a preparação antes do campeonato é fundamental para obter êxito no torneio. Fomos convidados pela competição, ficamos muito contentes. Eles já vêm num treinamento de quase um ano, né? São garotos diferenciados, são garotos onde eles treinam 2 a 3 vezes da semana. Então a gente está tentando e fazendo um bom trabalho aí para que eles possam ter excelentes resultados. Na Copa PUC Metropolitana, nenhum colégio sai perdendo. E mesmo não passando pela fase de grupos, os atletas têm algo a mais para levar para casa. Desde o início, os prêmios já começaram a ser dados, né? Cada time que entrou no campeonato ganhou um jogo de uniformes e a partir das quartas de finais, os times ganharam um par de chuteira para qualificar o futebol dos meninos e no final o campeão também leva mais de R$ 2.500 em prêmios. Entendi, mas assim, tendo em vista do campeonato que está acontecendo até agora, já tem previsão de uma Copa 2016? Sim, com certeza. O feedback que a gente está recebendo dos colégios que estão participando é muito bom. Então a aceitação está muito grande e com certeza o campeonato terá um futuro bem longo. O FIA News fica por aqui. Boa noite. Boa noite e até a próxima edição.